subir aqui a minha tela. Vamos ver aqui. Pessoal, me dê um ok no chat se vocês estão vendo a minha tela aí, o Web Estágios, a data de hoje, veja se vocês estão vendo certinho, se estão me escutando, se o áudio está legal. Me dê um joinha, um ok no chat. Belezinha, então. O Alan tá entrando. Oi, Alan, seja bem-vindo. Bom, pessoal, meu nome é Bruna, eu sou coordenadora do Polo. Alguns alunos que estão aqui eu já conheço, né? Já foram lá presencialmente no Polo. Então, sejam muito bem-vindos na nossa web aula sobre estágios. Então, pessoal, essa aula ela não é de um curso específico, tá? Ela é sobre os estágios dos cursos gerais aí da Cruzeiro. Então, eu vou falar da parte da CA Online, termo de compromisso do estágio, a regulamentação desse estágio, quais são os cursos que têm o estágio específico na matriz curricular, e para quem tem o estágio aberto, orientações aí sobre a documentação que vocês precisam entregar na disciplina, tá? Durante as minhas explicações, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando no chat ou levantando a mãozinha, eu abro a palavra e a gente, né, também faz uma interação aqui ao vivo, tá? Eu falei que eu tenho um cachorro, né, gente? Meus cachorros estão aqui, talvez eles interfiram um pouco, mas a gente segue. Bom, então, do que a gente vai falar especificamente hoje? Só porque eu falei. Só um minutinho. A gente vai falar sobre o estágio obrigatório, o campo de estágio, a carta de apresentação de estágio, o manual, demais documentos, como que o aluno preenche, entrega esses documentos lá na disciplina, calendário e prazos, e o Fale com a Tutoria, né, e os nossos contatos aí do Polo, tá? Então, primeiro a gente fala da regulamentação do estágio obrigatório, tá? Então, o estágio ele é uma atividade supervisionada. Então, você precisa, quando você for ao campo de estágio, ter alguém que é responsável por você, tá? E essa pessoa que vai ser o seu supervisor de estágio, além de responsável por você dentro do campo de estágio, ele é que vai assinar a documentação, tá? Espera aí, gente, só um minutinho. Foi. Então, ela está na matriz curricular de todos os documentos, de todas as disciplinas de estágio, e ela pode ter horas variáveis, tá? Vai depender do curso, tá, gente? Então, tem cursos aí que... Espera que tem mais pessoas querendo entrar. Permitir todos. Isso, tá bom, tudo bem. Isso, muito bem, desce. Então, tem entre 100, 150, 200 horas, ou até mais horas, tá? Desce, por favor. Muito bem. Aí, pessoal, a disciplina de estágio ela é importante no sentido de ela ser uma pré-profissional para vocês, né? Que aí vocês vão estar no campo de estágio, com o supervisor de estágio. Espera aí, gente, só mais... Gente, desculpe. Eu falei no início, eu tô com uma filhote, e ela é terrível. Ela fica irritando as outras cachorras, terrível. Bom, vamos lá. Na TO serão 640 horas de estágio, 8 horas de estágio. Peraí, deixa eu olhar aqui. Peraí, achei o chat. 80 horas de cada. Eu estava falando com a Thalita Peron, que é no início da aula, né? Ela faz a terapia ocupacional. Não sei se tem mais algum aluno aqui deste curso, tá, gente? Mas os estágios do TO, eles são no final do curso, então eles não vão ser agora, né? A gente estava até falando sobre isso. Depois eu dou uma olhada no chat, tá, gente? Vou voltar aqui. Até me perdi onde eu estava. E aí a gente pergunta assim, mas esse estágio obrigatório, ele é remunerado? O que é, né? Então, o que eu vou falar hoje é especificamente do estágio obrigatório, tá? Que é aquele que está na matriz curricular aí dos cursos. Então, se você for assim, não vou fazer meu estágio agora, meu estágio é lá na frente do meu curso, né? Não é agora.
chegar mais perto aqui, senão o áudio vai ficar ruim. Vocês podem ter alteração de informações, tá? Então, as informações que eu vou passar aqui hoje são referentes aos estágios deste semestre, tá? Então, o que vocês precisam fazer? Dentro da disciplina do estágio, eu vou explicar aqui os caminhos, tem alguns documentos, manuais, tudo relacionado ao estágio. Então, vocês vão ter um supervisor para acompanhá-los aí, e também você vai ter aquela que a gente fala de parte pré-profissional. Então, você estando no campo profissional ali do estágio, que é onde você vai atuar profissionalmente no futuro, é uma experiência muito rica aí para vocês, tá? Aí, como que funciona isso? Não obrigatório, como que é? Vocês já ouviram falar do estágio remunerado, né? Então, qual é o estágio remunerado? Geralmente, algumas empresas aí que fazem o estágio, que é o CIEE, no Bistágio, Super Estágio, a gente sempre divulga essas vagas de estágio remunerado, elas não têm nada a ver com o estágio obrigatório, tá? Porque o estágio remunerado, o aluno pode fazer em qualquer momento do curso que ele quiser. Então, existe uma bolsa de estágio, então ele tem que só firmar o TCE, começa o estágio e recebe por isso. Esse é o estágio não obrigatório ou remunerado. Quando o estágio é obrigatório, o aluno não recebe nada, tá, gente? É obrigatório, você tem que ir lá no campo de estágio, cumprir as suas horas. Lógico que celebra o termo de compromisso de estágio, porque nesse termo ele é tipo um contrato que vai resguardar os seus direitos como estagiário dentro do campo, tem a apólice de seguros e tudo mais. Então, ele tem algumas regrinhas que vocês precisam aí se atentar na questão de horas diárias também, tá? Vocês podem estagiar para ambos os estágios, 6 horas diárias ou 30 horas semanais no máximo, tá? Espera que tem mais gente que vai entrar, deixa eu ver. Permitir. Aí. Então, quais cursos que tem estágio obrigatório? Então, agora eu vou focar no estágio obrigatório, tá, gente? Que é esse que está na matriz curricular, que é para estar aberto aí para alguns alunos, tá? Todas as licenciaturas têm estágio obrigatório, algumas específicas já no quarto semestre, outras específicas ali lá para o 7º, 8º semestre, mais para o final do curso, mas todos os cursos de licenciatura e os cursos de R2 possuem estágio obrigatório para cumprir. Outros cursos na área de bacharelado, que seria educação física, jornalismo, engenharias, serviço social, né, e todos os outros bacharelados que têm estágio a cumprir, também entram nessa questão do estágio obrigatório, tá? Especificamente os cursos de enfermagem e ótica optometria, não sei se tem alunos aqui desses cursos, tá? Mas esses cursos, eles têm uma regulamentação bem específica do campo do estágio. Então, nos outros cursos, licenciatura e bacharelado, engenharia, jornalismo, enfim, o aluno que vai a campo para procurar o seu estágio. Então, eu tenho afinidade num local que é perto da minha casa, ou um local que é perto do meu trabalho, conheço alguém de uma empresa tal, posso tentar o meu estágio profissional lá, né? Enfim, né, o estágio obrigatório. Então, o aluno vai buscar esse campo de estágio, o aluno tem essa autonomia, né? Já para os cursos de enfermagem e optometria, o aluno faz esse estágio no campo sede, que para nós aqui é lá na CEUNSP, em Salto ou Itu, tá? Então, se tiver algum aluno específico desses cursos, e tiver com dúvida, nos avisem aqui, porque existe um calendário específico dos dias e horários de estágio, então, que o aluno precisa cumprir, lá no nosso polo sede, tá? Estou na dúvida se eu tenho estágio agora a cumprir ou não. Você pode olhar lá no seu histórico, né, que está aí na emissão de documentos, histórico escolar, ou lá no seu Blackboard, olhar em disciplinas, lá nas disciplinas semestrais, ou pela área do aluno, vida acadêmica, minhas notas, vocês conseguem visualizar, tá? E aí, cada curso, gente, possui uma especificidade de carga horária, né? Naquele outro slide, até que as cachorras me atrapalharam aqui, então vai ter cursos que vai exigir 100 horas, 150 horas, 200 horas, no caso aí que a Thalita colocou do TO, 640 horas, mas eles são divididos, né, nos semestres. No caso do nutrição, se eu não me engano, são 214 horas. Então, precisa olhar certinho na sua disciplina quantas horas vai te exigir de estágio, tá? Para você poder cumprir. Aí, gente, dentro da disciplina, lá em documentos e manuais, existe um manual de estágio. Nesse manual está descrito tudo que você pode fazer, o que você tem que fazer no campo, qual que é a responsabilidade do aluno, do campo, do supervisor, quantas horas, né, vai ter uma tabelinha ali de horas, a área do estágio, porque, por exemplo, a área de estágio da nutrição social, você pode fazer em escolas, pode fazer em postos de saúde, hospitais, em ONGs, então, é um campo bem vasto, tá? Então, dependendo do seu curso, é super importante a leitura do manual, para vocês terem uma ideia de como ele vai funcionar, tá? Mas eu quero um documento mais específico, o manual tem muita coisa.
Vocês vão entrar lá na área do aluno, emissão de documentos, carta de apresentação de estágio. Por que que eu indico esse caminho? Lá no Blackboard, vocês vão visualizar a carta de apresentação de estágio também dentro da disciplina, mas ela é um modelo genérico, ela tem os campos para você preencher à mão. Já na área do aluno, ele já vai dar a carta preenchida para você, o seu RGM, o polo que você está matriculado, a disciplina de estágio e a carga horária que você precisa cumprir. Então, quando o aluno fala, eu preciso, que documento que eu levo no campo, eu quero pedir estágio no Lar dos Velhinhos, por exemplo, eu sou nutricionista, estou em situação de estágio, eu vou lá pedir um estágio, né, na minha área social. Então, você imprime essa carta de apresentação de estágio, que já tem todos os dados num papel timbrado da universidade, e vai até o campo se apresentar como aluna para pedir o estágio. Então, seria mais ou menos assim, tá? Qual é a vigência? Ah, eu posso trancar meu estágio? Eu não quero fazer o estágio esse semestre, estou com muita coisa. Posso fazer o semestre que vem? Gente, não pode, não existe essa possibilidade, tá? A vigência do estágio, ela tem que ser cumprida no semestre em que ele abre para você. Então, se você tem um estágio aberto esse semestre, você precisa cumprir. Ah, não consegui cumprir, o que que acontece? Igual as outras disciplinas, não cumpriu, vai ser reprovada, ela vai virar uma DP que você precisa incluir e cursar posteriormente, tá? Então, o estágio, quando ele abre, é naquele semestre que você precisa cumprir. A gente também escuta bastante assim, ah, mas eu quase finalizei o estágio semestre passado, eu não posso pegar essas horas do semestre passado que eu fiz e colocar para esse semestre? Não pode, tá? O aluno tem que realizar o estágio no semestre em que ele está matriculado, tá? Espera que eu acho que subiu uma dúvida aqui. Gente, eu não estou conseguindo ver o chat. Deixa eu só interromper o compartilhamento, aí ele aparece aqui para mim. Deixa eu ver. Bruna, no meu caso, faço engenharia de produção, estou no primeiro semestre, ainda sei que vai demorar para o estágio. Você está no primeiro? Ah, tá. Mas no caso, eu posso fazer com meu padrinho, tem CNPJ, construção civil. Ó, você pode fazer o estágio tanto numa empresa com CNPJ, no caso da engenharia, tá, Marcelo? Você pode fazer o estágio tanto numa empresa com CNPJ, quanto com um profissional liberal. Então, de repente, assim, não achei empresa, mas um conhecido meu é engenheiro, eu vou fazer meu estágio com ele, ele tem o registro, ele tem que ter o registro profissional ativo, e aí você pode fazer também com um profissional liberal. Então, tanto em empresas com o CNPJ, quanto com profissionais liberais com o CPE, tá? Deixa eu voltar aqui minha apresentação. Não sei porque eu não consigo. Antes eu conseguia ver o chat, agora ele está pequeno, eu não consigo. Vamos lá, então. Não sei se eu respondi a pergunta, acho que respondi, né, Marcela? Se ficou alguma dúvida ainda, coloca de novo aí, tá? Aqui, gente, é esse caminho da carta de apresentação de estágio que já está pronta, tá? Se você tirar lá do Blackboard, você vai ver que o seu nome, RGM, vai estar em branco para você preencher, a carga horária do seu estágio vai estar em branco para você preencher. Então, quando a gente puxa pela área do aluno, ela já fica preenchida com papel tibrado da faculdade, tá? Aonde está essa carta, gente? Lá na área do aluno, emissão de documentos, cartas de estágio, você abre, ele vai pedir para você selecionar a disciplina e você emite, fica uma carta linda, maravilhosa, só imprimir, levar lá no campo de estágio para se apresentar, né? E fazer o pedido para o seu estágio obrigatório, tá? Exclusivamente para os cursos de licenciatura, para quem vai ser professor e fazer estágio na escola, existe a dispensa docente. O que que é isso? Se você já é professor, já dá aula na escola, e aí você vai fazer, por exemplo, uma segunda graduação, alguma coisa, e tem o estágio para você cumprir, você tem a dispensa de 50% mediante a declaração docente. Então, a declaração docente está lá na disciplina dos cursos de licenciatura, então é num papel timbrado da escola, você precisa ser docente, mas eu trabalho na biblioteca da escola, não vale. Eu sou inspetora de alunos, não vale, tem que ser docente da escola. Aí a escola, você manda esse modelo, a escola preenche, você tem que entregar a declaração de docência junto com o seu holerite. Porque, o tutor quer saber quanto é que eu ganho. Não é isso, tá, gente? É para provar mesmo que você é uma pessoa contratada da escola, tá? A Sônia levantou a mão, quer falar, Sônia? Pode falar. Bruna, eu não sei como que tira a mãozinha daí, por isso que eu não tirei. Então,
Eu fiquei com medo de apertar e chamar de novo. Entendi. Ah, e agora? Eu também não consigo aqui, mas tudo bem. É que eu vi Então subindo, eu eu falei, cliquei aqui, ai, ela aparece em verde, mas eu falei, se eu apertar e chamar de novo? ah, entendi. Não, mas tudo bem, então. Ah lá, é isso Ah, mesmo. agora Aí, foi. tá, desculpa aí, foi mal. Imagina. Então, pessoal, somente para os cursos de licenciatura existe essa possibilidade. Aí, como que funciona? Ah, eu sou professora, eu estou dando aula na escola, mas eu tenho um estágio obrigatório para cumprir. Eu entregando essa declaração docente, imagina que eu tenho 100 horas para cumprir. Eu, como docente, cumpro somente 50 horas. Então, você tem abatimento de 50% da carga horária que você precisa fazer no estágio, tá? Isso para quem já é professor exclusivamente dos cursos de licenciaturas, tá? Aí, pessoal, entrando na disciplina de estágio lá dentro do Blackboard, tá? Ela é para ela abrir assim, eu pus um print aleatório aqui, essa semana eu estava orientando uma aluna de estágio, né, de nutrição, aproveitei e coloquei aqui. Então, lá em conteúdo, primeira coisa que vocês vão visualizar, encontros síncronos, todos os tutores já fizeram web com os alunos. Ah, não pude participar, está aqui a gravação. Então, muitas das dúvidas que os alunos têm em relação a campo, a carga horária, documentação, está tudo nas webs. Então, oriento que vocês, se vocês não tiverem participado, né, da web, do tutor, a gravação fica lá também para vocês assistirem, tá? Então, para ser aprovado no estágio, são 4 documentos principais, tá? Eu estava falando no início com a Thalita, que até o ano de 2024, cada curso era um documento diferente. Então, a gente geralmente fazia essa aula de estágio mais focado para os cursos de licenciatura. Então, agora, como unificou todos os documentos, tanto os cursos de engenharia, nutrição, biomedicina, licenciatura, estão todos nesses mesmos 4 documentos, tá? O único curso que eu acho que tem documentação diferenciada é o curso de serviço social, tá? Então, aqui eu vou falar específico desses 4 documentos, mas é importante que vocês acessem a disciplina de estágio de vocês para ver se não pede nenhum outro documento lá, tá? Então, primeiro documento que a gente precisa providenciar, o TCE, que é o termo de compromisso do estágio. Depois, temos a ficha de acompanhamento, a ficha de avaliação, que o seu supervisor vai preencher sobre você, sobre a sua atuação no campo, e finalizar com o relatório, tá? E para os cursos de licenciatura, essa questão da dispensa docente que eu mencionei, se o aluno já for docente, entregue a dispensa docente lá para vocês terem essa dispensa da carga horária, tá? Então, para ser aprovado no estágio, você tem que entregar todos os documentos e todos estarem deferidos, certo? A gente vê muitos alunos que às vezes entregam o documento da disciplina e esquece que entregou. Acompanhe a correção, tá, gente? Porque eu vou falar dos prazos, né? O prazo final de entrega na disciplina é lá no final de novembro, mas, por exemplo, você já fez o TCE, entrega o TCE agora, aguarda a correção do tutor. Ah, está deferido, vamos para o próximo documento. Então, sempre acompanhe a correção, porque às vezes o aluno entrega e esquece. Se tiver faltando uma assinatura, um carimbo, alguma coisa que for indeferido o seu documento, pode correr o semestre e você não ter mais prazo para corrigir esse documento, tá? Aí, gente, lá na disciplina, em documentos e manuais, vocês vão visualizar todos esses acessos aqui, ó. Quando você clica em um, ele abre várias coisas, tá? Os alunos às vezes ficam meio perdidos nisso, mas foca no seu, tá? Vamos lá. Manual de estágio, vai estar aqui, lembra que eu falei? Onde tem as orientações de campo, qual a sua obrigação como estagiário, qual a obrigação do campo, qual a obrigação do seu supervisor. Tem várias dicas também de como você se comportar, o que, que é esperado do estagiário, o que é esperado do campo. Tem a questão da apólice de seguros. O que, que é essa apólice, gente? A faculdade ela tem uma apólice de seguros de acidentes para todos os alunos que estão no campo de estágio, tá? Por isso que é necessária a celebração do termo de compromisso. Esse termo de compromisso, ele já vem com a apólice lá, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso. Mas, às vezes, quando o aluno vai buscar o campo de estágio, o campo fala assim, eu preciso que você me entregue a apólice de seguros. Então, aí você está aqui na disciplina, você pode fazer a impressão e entregar, tá? Dê uma olhada, tá, gente? Geralmente a apólice, as 2 primeiras páginas é onde tem informação do seguro, tal, 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 e as outras são só contrato de apólice, geralmente é umas 30 páginas, tá? Se o campo de estágio pedir, acredito que só as 2 primeiras páginas são suficientes, que tem as informações ali, tá? Do número da apólice, o que cobre, o nome da faculdade. Então, esse acesso existe aqui
para você, se o campo te pedir, porque quando você for preencher o termo de compromisso, vai ter lá a pólice de seguros e um número, que vai ser o número da pólice, tá? A carta de apresentação, que eu falei que também está aqui, mas ela precisa ser preenchida. Quando você puxar, você vai ver, ela tem campos em branco. Então, puxa lá pela área do aluno, naquele outro caminho, que ela sai já preenchida, bem legal. Aqui eu coloquei modelo de declaração de docência, mas esse é um print de um curso de licenciatura, tá? Nos outros cursos não vai ter isso aqui. O tutorial de abertura do TCE, que tem todas as disciplinas, e os demais documentos aqui, ó, ficha de acompanhamento, ficha de avaliação e o roteiro, certo? O que é cada um desses documentos? Primeira coisa que vocês têm que providenciar, termo de compromisso de estágio, é a primeira coisa, lembra? É um contrato que vai assegurar os seus direitos dentro do campo de estágio, tá? Então, aonde vocês vão fazer esse pedido? Esse pedido, desde o semestre passado, é pela CA Online. Então, aqui, ó, CA Online, solicitação de termo de estágio. Quando vocês clicam aqui, ele vai abrir uma caixinha. Os dados da faculdade e os seus dados como alunos já vêm preenchidos. Seus dados como aluno você pode até editar, de repente, olha lá, o meu endereço não é mais esse, vocês podem alterar, e aí vocês vão colocando todas as informações do campo, endereço, CNPJ. Isso é para estágios em empresas que têm CNPJ, tá? Ele até tem uma lupinha, se você colocar o CNPJ e clicar na lupinha, geralmente já vem ali a razão social da empresa, tá? Se não vem, vocês também podem digitar lá. Aí, Sônia, a dúvida que você estava no início, aqui nesse item de cima, o acompanhamento, depois que vocês pedem o TCE, vocês acompanham por este acesso aqui, porque aí vai ter uma linha, e lá no final dessa linha vai ter um clipezinho, para você clicar para ver se já está assinado ou não pelo núcleo, tá? Então, pessoal, depois que vocês fizerem esse pedido aqui, o núcleo de estágio vai assinar, vai mandar por e-mail para o seu supervisor assinar. Então, esse e-mail que vocês vão preencher do supervisor é importante que esteja correto, tá? Ah, errou alguma coisa no e-mail, esse e-mail não vai chegar para o supervisor. Aí o aluno vai lá, meu TCE não chegou, a faculdade não enviou. Não, mas na hora que a gente vai ver, foi informado o e-mail errado do supervisor, tá? Então, isso pode acontecer também. Então, informe certinho o e-mail do supervisor, o seu e-mail pessoal, por quê? O setor de estágio vai assinar, vai mandar por e-mail para o seu supervisor assinar, depois vai ser encaminhado o e-mail para você, aluno, assinar. Isso tudo digital. Depois que você assinar, você consegue baixar esse termo totalmente preenchido e com as assinaturas digitais, tá? Depois baixou, tem que entregar lá na disciplina, não é automático, tá, gente? Às vezes o aluno acha que pedindo na CA e tendo assinatura, já entregou na disciplina. Não, o pedido CA é para assinatura, depois de assinado, tem que colocar lá na disciplina o TCE, tá? Então, aí eu pus um fluxo, assim, bem simples para vocês entenderem esse fluxo, tá? Então, o primeiro, eu solicito pela CA, aguardo o deferimento e as assinaturas, depois eu baixo esse termo já assinado, preenchido, e entrego lá na disciplina, e acompanho a correção do tutor, tá? Por que eu falo isso? O ano passado, no segundo semestre, eu já entrei eu já tinha entregue lá pelo tutor, enfim, eu entreguei pela CA, estava tudo assinado, eu entreguei na minha disciplina, o meu tutor indeferiu, falando que faltava assinatura, mas estava lá a assinatura. Printei a assinatura, mandei para ele no Fale com a Tutoria, falei, ó, veja de novo, porque está assinado. Então, isso também pode acontecer, tá, gente? Então, por isso que a gente fala para vocês acompanharem a correção, é muito importante. O que a gente vê de aluno que entregou e esqueceu, depois vai ver que foi indeferido lá no final do semestre, aí não tem mais prazo, tá? Então, entregou um documento de estágio, acompanha a correção, tá bom? Aí, dentro da disciplina, onde fala do TCE, vocês têm um tutorial, tá? Todas as disciplinas têm. Então, eu tenho, como polo, a gente tem o acesso suporte. Então, o que vocês veem é o que eu estou vendo, mas quando você entra no pedido para realmente colocar os dados, eu não tenho mais acesso, eu não tenho como visualizar, a não ser que você me mande um print de onde você está. Por isso que muitas vezes no atendimento que a gente faz com vocês, a gente fala, você não me dá um print? Não é para provar que você está entrando lá, tá, gente? É para a gente saber onde você está e tentar orientá-los, porque a gente realmente não tem acesso, tá? A gente tem o acesso que vocês têm naturalmente. Então, eu tenho acesso ao suporte área do aluno, acesso ao suporte ao Blackboard, mas quando vocês entram mesmo na ferramenta, a gente não tem mais acesso. Então, por isso que às vezes a gente pede o print, tá, gente?
Mas é bem tranquilo, tá? O processo todo de TCE, ele é autoexplicativo, vamos por assim, né? Você só vai preenchendo, você vai passando ali as etapas e no final fica preenchido e é só você aguardar as assinaturas. Quanto tempo? De 5 a 7 dias, tá? Mas eu já tive aluno que colocou, por exemplo, o TCE hoje, amanhã, no final do dia, já estava assinado, tá? Então, às vezes é rápido. Então, é só acompanhar mesmo, tá? Peraí que eu acho que vai entrar alguém. Olá, Vanessa, seja bem-vinda. Aí, pessoal, existe um outro caminho, tá? Eu até comentei com o Marcelo na questão dos estágios com profissionais liberais, tá? Então, por exemplo, para algumas profissões, no caso de engenharia, áreas da saúde, o aluno, ao invés de fazer numa empresa com o CNPJ, pode fazer com um profissional liberal, certo? Que tenha, lógico, ele tem que ter o registro no conselho e tal, mas ele não tem CNPJ, então não tem como você pedir daquele caminho que eu acabei de falar. Então, neste caso, o aluno tem que deixar um termo de compromisso, tá? Peraí que tem mais alguém para entrar. João Vitor. Oi, João, boa noite. Dentro da sua disciplina, você vai ver que quando você clica em termo de compromisso de estágio, vai abrir vários aqui, ó. Termo aditivo, termo de rescisão, tá? O que é o aditivo? É se você já fez estágio no lugar e terminou o prazo, você quer aumentar o prazo do estágio, tá? Termo de rescisão, eu comecei o estágio num lugar, não deu certo, eu vou ter que encerrar esse estágio e começar em outro. Então, aqui tem o termo de rescisão, tá? Geralmente, os alunos conseguem iniciar o estágio num lugar e finalizar as horas no mesmo lugar, tá? Mas por isso que existem esses outros aqui, tá? E aí vocês vão visualizar um termo de compromisso de estágio. O nosso é da Unifran, é importante falar isso, tá, gente? A nossa bandeira do nosso polo é a Unifran. Quando você baixa esse termo, você tem que preencher os campos como se fosse um documento de Word mesmo, tá? Aí sim você vai preencher no caso de ser um profissional liberal com CNPJ, com CPF, desculpa. Tá? Então, não vou fazer empresa, vou fazer com profissional liberal. Então, tem que ser feito dessa forma. E aí, você vai entregar também diferente na CA. Então, você vai baixar esse termo, preencher os dados do termo, imprimir, coletar as assinaturas, escanear, mandar na CA online para assinatura. Depois que for assinado, você vai baixar e entregá-la na disciplina, tá? Então, é um caminho um pouquinho mais longo. Como que eu faço isso? Então, baixei esse documento, eu vou fazer com um profissional liberal, que tem CPF, preenche todos os dados, imprime, coleta as assinaturas, escaneia, a entrega lá na CE Online, tem lá um item, termo de compromisso de estágio. Eu vejo muitos alunos fazerem isso, entregarem aqui, mas com o CNPJ. Ele vai ser indeferido, tá, gente? Com o CNPJ tem que ser no outro caminho, que é esse aqui, ó, esse que está aqui atrás do print, tá? Nesse mesmo caminho da CA, vocês têm indicação de campo de estágio convênio, solicitação de campo de estágio, que são esses dois pedidos aqui. Dependendo do lugar que vocês estiverem, eles podem pedir um convênio. A gente só aceita estagiários com convênio, tá? Aqui em Piracicaba, basicamente, todos os lugares já têm convênio com a Unifran, tá? Então, vai ser bem difícil alguém pedir aqui, mas, por exemplo, essa semana eu atendi uma aluna que ela está morando numa outra cidade, uma cidade bem pequena, no sul de Minas, por exemplo. Neste caso, lá não tem, eles pediram convênio, né? Ela não era daqui da cidade. Então, existe esse CA para esse pedido de convênio. Então, eu vou no local, eu tenho que pegar o nome do responsável, os dados, abrir este CA, informar esses dados na CA, para que a universidade entre em contato com esse responsável e celebre esse termo de convênio, tá? Então, isso é uma opção, mas isso é para quem vai estagiar em Piracicaba, raramente eles vão pedir, porque todos os locais, a maioria já tem, tá? E tem a solicitação de campo também. Você pode pedir, a faculdade, se tiver alguma indicação, ela vai te avisar no CA. Mas, como eu falei, o próprio aluno tem autonomia para buscar o campo de estágio, tá? A não ser naqueles cursos específicos que eu falei, no caso de enfermagem e optometria, certo? Falei do TCE, que é o primeiro, apesar de eu ter falado bastante, não é tão complicado, tá, gente? É que são muitas informações mesmo. Mas se tiverem dúvida, mesmo depois dessa aula, gente, me envia lá um WhatsApp pra gente, a gente explica tudo de novo, manda print dos caminhos certinho, tá? Depois vai ter um outro documento que chama ficha de acompanhamento. Ela é um documento que você baixa, ela é um Excel. Todos os campos aqui, eles são travados, eles só permitem que você preencha os campos que estão abertos aqui.
Então, você preenche com os seus dados, aluno concedente à empresa, seu RGM, o curso, a disciplina, a data. E aí você vai pôr as datas que você compareceu, a hora de entrada e saída do seu estágio. Automaticamente vai computando as horas aqui e aqui no total, certo? Essa é uma folha só. Ah, eu já preenchi tudo. Pega outra folha, tá? Porque antes a planilha de horas tinham várias folhas que os alunos nem usavam, então você pode usar uma só, ou se você precisar, você pode fazer outras folhas também, tá? Depois que você preencheu todas as horas de estágio, tem que estar as horas completas aqui. Então, se você tem que fazer 100 horas, tem que somar 100 horas. Ah, Bruna, mas eu preenchi duas folhas, então uma tem que estar com 50, outra com outros 50. Somadas, tem que estar com a carga horária total do estágio que você tem que fazer, tá? Preenchi, vou imprimir, certo? Coletar a assinatura do estagiário, responsável supervisor, CPF, a assinatura do responsável e o carimbo, tá? Esse carimbo tem que ser o carimbo do supervisor. No caso, eu estou fazendo com o professor, geralmente o professor não tem carimbo, pode ser o carimbo da escola. Eu estou fazendo com o profissional aqui, geralmente profissionais liberais têm o carimbo, tá, gente? Com o registro do conselho e tal, ou o carimbo de CNPJ da empresa, tá? Aqui, a ficha de avaliação. Então, o seu supervisor que te supervisionou no campo, ele tem que fazer uma avaliação de você, né? Então, ele tem que preencher e te dar notas, né? Te pontuar aqui, nesses itens aqui de 1 a 10. Então, sobre a sua pontualidade, vestimenta, postura, capacidade, receptividade, controle, engajamento. Então, ele vai dando as notas aqui, cada item tem uma nota máxima, que pode dar em cada campo, tá descrito aqui. Essa ficha, vocês vão ver que ela está disponível no Word para vocês baixarem, tá? Bruna, vou precisar sair. Belezinha, Thalita. A gente fica à disposição, tá? E a gente vai se falando. Obrigada, viu, por ter participado. Abraço. Então, pessoal, o seu supervisor vai colocando as notas aqui. No final, faz a somatória. Não é automático essa somatória, tá? Essa planilha, isso aqui pode ser preenchido no Word, mas aqui pode ser a caneta. Depois, de novo, coleta as assinaturas e carimbo, escaneia, entrega lá na disciplina, tá? Então, vocês vão ser avaliados pelo supervisor de estágio, tá, gente? Aí, o último documento, roteiro para o relatório do estágio. Vocês vão ver aqui, lá na disciplina, vai ter um roteiro. Vai vir pronto, é um padrão? Não é, gente. Vai vir um documento, geralmente ele está em PDF, dizendo que precisa ter o seu relatório, tá? Então, geralmente, o relatório, gente, é o único documento de estágio que não precisa de assinatura, tá? Porque ele justamente vai comparar o que você viu na parte teórica das disciplinas com o que você viu na prática. Então, o relatório, ele vai servir para isso. Então, ele vai ter as informações do campo, né, ou da empresa, enfim, o histórico dessa empresa, o que essa empresa faz, se é uma escola onde está localizado, qual é a estrutura. Então, você vai falar uma parte da estrutura do campo, depois vai entrar nessa parte mais que você precisa fazer essa reflexão entre o que você viu na teoria e lá no campo, fazer essa comparação. Geralmente, eles pedem alguma comparação relacionada à bibliografia. Então, por exemplo, você vai falar, no campo eu não concordei com isso ou aquilo. Então, você tem que fundamentar ali a sua análise desse relatório com uma bibliografia, tá? Vai colocar o autor, no final colocar as referências. Então, ele é um documento acadêmico, certo? Mas a hora que vocês virem o roteiro, geralmente ele não é muito extenso, tá, gente? Tem relatórios aí, se eu não me engano, eles colocam até um máximo aí de 4 a 8 páginas de relatório. Então, não é um documento extenso. É mais essa questão de você fazer essa reflexão sobre o campo, tá? Então, assim que vocês começarem o estágio, já abram, né, o roteiro, e vão colocando essas informações, porque vai ter informações que vocês precisam pegar diretamente do campo. Às vezes o aluno termina o estágio e aí vai fazer o relatório. Aí, nossa, não sei se tem isso no campo, tem que voltar no campo para pegar essas informações. Então, enquanto você está fazendo estágio, já abre o relatório e vai preenchendo ele, porque aí vai ficando mais fácil depois, tá? Ele tem que estar no formato da BNT, né, conforme as orientações aqui da disciplina, certo? Então, vocês não assinam, vocês fazem no formato,
salva em PDF e entrega, tá? Justamente porque o relatório ele é uma coisa pessoal, uma visão do aluno sobre o campo de estágio, relacionando ali teoria e prática, tá? Aí tem o item de entrega de documentos, e aí para cada item vocês têm uma entrega específica, tá? Então, vai entregar a ficha de avaliação de estágio, entrega no item correto, tá? Mesma coisa. Quando vocês clicarem aqui para entrega, vai abrir iniciar tentativa 1, por exemplo. Clicando, vai abrir para você anexar um documento, então você tem que subir o documento lá. Geralmente, esses documentos estão em PDF, tá, gente? Porque geralmente você pegou, coletou assinatura, escaneou, para poder subir esse documento na disciplina, tá? Então, aí faz a entrega de cada documento certinho no campo correto, né? Termo de compromisso, relatório, ficha e ficha de avaliação de estágio. Entregando, acompanhe lá no boletim de notas, tá, gente? Lembra que eu falei que o acompanhamento da correção ela é muito importante, tá? Ainda mais, tem alguns cursos que existem flexibilidade de horas. Por exemplo, eu me formei no final de 2024, licenciatura em artes visuais. Como o meu estágio, ele previa uma flexibilização, eu poderia fazer uma parte das horas em museu ou exposições. Na época eu fiz no salão de humor, né? Então eu tive uma parte das minhas horas que eu fiz uma monitoria no salão de humor e uma parte das horas que eu fiz na escola, por exemplo, tá? Então a gente junta isso tudo na ficha de acompanhamento de horas, eu preciso falar disso no relatório, certo? Então é importante vocês acompanharem, ainda mais se tiver um tipo de flexibilização como o meu teve, para ver se deu certo todos os documentos, certinho, tá? Então, para alguns cursos, eles deixam especificado no manual essa questão de flexibilidade dos locais, tá? De vocês fazerem o estágio. E aí, dentro da disciplina, vocês vão visualizar o calendário, portanto, vocês verifiquem lá, tá? E aqui, só que eu trouxe aqui, gente, uma coisa bem legal, se vocês quiserem printar esse slide, ele tem várias informações aí, tá? Então, aqui eu tenho a realização das atividades, vamos lembrar que as disciplinas agora de agosto, vocês podem fazer as AS até o dia 10, as de dezembro já estão abertas, lembra-se, gente, as de dezembro elas são antecipadas, tá? Estou falando de disciplina mensal, tá? De dezembro já está aberto o prazo para fazer no dia 1/12, para vocês terminarem as AS. Os outros projetos, transdisciplinares, integradores, competências, têm a data de 17/11, data final de entrega, tá? E aqui a gente entra na questão do TCE. Veja que essa data que eles falam aqui, ó, 23 de setembro, é a data que os alunos têm para entrega na CA. Porque o aluno olha aqui e fala assim, nossa, mas essa data eu preciso entregar em setembro, mas eu preciso entregar na disciplina até novembro. Mas lembra que na CA existe um fluxo, né? Você tem que entregar, vai para assinatura, aí você tem que baixar, você tem que entregar novamente. Então, esse é o prazo da CA online. Então, vocês que ainda não solicitaram o TCE lá na CA, para os cursos da área de saúde, eles dão esse prazo do dia 23 de setembro, e para os outros demais cursos até outubro, tá? Porque da área da saúde é antes, porque as áreas da saúde, elas têm uma carga horária maior de estágio a cumprir, tá? Marcelo Augusto, vai ter certificado hoje? Eu não preparei lista de presença, viu, Marcelo, na aula de hoje. Mas nas próximas eu posso fazer sim, viu? Mas hoje, especificamente, eu não coloquei presença. Então, peçam na CA, cursos da saúde tem que pedir antes para dar tempo de fazer toda a carga horária de estágio, as demais horas podem pedir até o dia 28/10, e eu preciso entregar tudo lá na disciplina até 24/11, certo? Então, dia 24/11 é meu prazo final para tudo, relatório, entregar na disciplina, gente, não pedir na CA, o pedido de CA tem que ser antes, tá? Se atentem a isso, tá bom? Ah, ainda estou com dúvida, porque veja, essa aula minha ela é bem genérica, ela abrange todos os cursos, tá? Então, estou com uma dúvida específica, que nem essa história que eu falei, no meu curso está aqui que eu posso flexibilizar, fazer uma parte da carga horária num lugar, outra parte em outro lugar. Então, sempre olhem as gravações, participem das webs do tutor. Se você não conseguiu participar, veja a gravação, ela fica lá dentro da sua disciplina, tá? Pode ser que a sua dúvida do tutor tenha respondido na web, ou se for uma dúvida específica, né, não achei no aviso, não está no manual, via web não está explicado, vocês podem mandar diretamente no Fale com o seu tutor, tá? Aí, pessoal, como é isso? Vamos lembrar que ele é um bot, que é um robozinho, né, o Edu. Então, você vai entrar lá no Fale com a Tutoria,
Primeiro ele vai confirmar se é você mesmo, vai confirmar seu e-mail, CPF, RG, se eu não me engano, e aí ele vai dar uma lista de disciplinas com código e vai falar qual disciplina você quer falar. Você coloca a disciplina. A hora que ele fala assim, agora sim a sua mensagem vai para o seu tutor. Aí você escreve a mensagem. Ele vai até habilitar também um botãozinho para vocês anexarem alguma coisa se precisar. E aí a sua mensagem vai para o tutor. Aonde que o tutor responde? Isso é muito importante, tá? No seu e-mail. Então, às vezes o aluno fala, ai, mandei para o tutor, ele nem me respondeu, mas o aluno não verificou no e-mail. Às vezes ele olha na plataforma, né, não vê nenhum tipo de resposta, acha que o tutor não respondeu, mas o tutor responde no e-mail em até 48 horas, tá? No e-mail de vocês mesmos, no e-mail cadastrado lá. Não é no e-mail acadêmico, no e-mail normal, Gmail, o e-mail que vocês tiverem cadastrado lá, tá bom? Vejam sempre isso, porque às vezes também o tutor responde e vai para spam ou lixeira. Então, mandou uma mensagem para o tutor, passou aí as 48 horas, dias úteis, tá, gente? Mandou na sexta-feira, 48 horas começa segunda e terça, dias úteis, tá? Verifica lá, não recebeu nesse prazo, verifica no spam na lixeira que é para estar lá, tá? A resposta do tutor. Bom, gente, acho que era isso. Falei bastante, né? Deixa eu ver meu horário. Estou no horário ainda, 15 para as 9, né? Consegui fazer minha explicação aí em 45 minutos. Apesar dos meus cachorros me atrapalharem um pouco, consegui. Hein? Aí, gente, qualquer dúvida, entre em contato com a gente está lá no suporte para ajudá-los. Muitas vezes alguns alunos mandam assim, eu preciso do termo de compromisso. Gente, como eu falei, o nosso acesso é suporte. Então, às vezes a gente fala, você já entrou na plataforma? Entra lá e tal. Por causa disso, gente, a gente não tem acesso a tudo, tá? Então, geralmente, a gente indica os caminhos para que vocês achem as respostas, tá? Então, isso é importante que vocês também nos procurem, né? Para vocês entenderem o acesso e depois também, lógico, sabendo do acesso, vocês vão ficar mais independentes na plataforma, né? E vão conseguir sanar as dúvidas com as informações que já estão lá, certo? A gente está no atendimento de 10 às 19 horas, segunda a sexta, e de sábado das 9 às 12. Ficou com dúvida, vocês podem ir presencialmente lá no polo também, a gente sempre tem um cafezinho, a gente tem um laboratório, se quiser estudar. Estou com dúvida no meu TCE, posso ir lá para pedir o TCE pelo CA online, lá no computador do polo? Pode, tá? Traga só todas as informações, porque a gente não vai ter a informação do campo, né? Então, traz todas as informações para o preenchimento e a gente ajuda vocês, tá? Tem aqui o nosso WhatsApp acadêmico, que é a Anne que faz os atendimentos, mas eu sempre estou logada também, então eu respondo também, basicamente, o dia todo eu estou lá. E o meu e-mail especificamente, se vocês quiserem me mandar algum e-mail, tiver alguma dúvida mais específica, quiserem formalizar, né, no e-mail, fica aqui meu e-mail nominal aí para vocês. Certo, gente? Vou interromper aqui o compartilhamento. Aí a gente tem mais esses minutos, tá? No começo, eu abri a nossa aula hoje 15 minutos antes, eu abri às 7h45, então algumas alunas já entraram para tirar dúvidas, tá? Mas esses 15 minutos finais é para isso também, tá, gente? Então, não sei se ficou claro as informações, se vocês ficarem ainda com alguma dúvida, pode levantar a mãozinha, ou pelo chat também. Deixa eu olhar o chat aqui para eu ver se passou alguma coisa que eu não vi. Tudo certo, ok. A Thalita Peron, né, ela já até saiu, né, mas ela falou que na terapia ocupacional são 640 horas de estágio, 8 horas de estágio e 80 horas cada, acho que foi isso, né? É isso. Tamiris, boa noite. Marcelo Augusto que falou, a questão do CNPJ. A Marli, como faço para cancelar o estágio? Então, Marli, eu até falei isso na aula, né? Se você tem o estágio obrigatório aberto, não tem como cancelar, tem que fazer ele mesmo. Bruna, não quero fazer, não consigo esse semestre, com correria com trabalho, alguma coisa assim, por exemplo, tá, gente? Não consigo fazer, o que vai acontecer? Não tem como trancar ou cancelar o estágio que está aberto, tá? Porque ele abre ele é na matriz curricular, né? Então, se ele está aberto naquele semestre, o aluno precisa cumprir. Não cumprir, o que acontece? Vai ser reprovado, né? Aí vai virar uma DP, precisa incluir depois para se formar, tá? Se o seu curso exige estágio obrigatório, não tem como não fazer o estágio. Às vezes o aluno fala assim, não, eu já me formei, só não fiz o estágio, então não formou, certo? Se o estágio vai ficando para trás, vai virando DP, o aluno vai postergando, você não consegue se formar se não fizer o estágio, tá? Então, não consigo fazer ele agora, ok.
não vai ter como fugir dele, ele vai ficar lá, né? Vai ser reprovado e depois você precisa incluir novamente, tá? Aí o Marcelo perguntou do certificado, a gente não me organizei com lista. Como era uma aula bem curtinha de 1 hora, acabei não colocando, tá, Marcelo? Boa noite, muito claro. A Cristiane teve que sair. Acho que alguém perguntou aqui. A Silvana. Posso fazer como no semestre que passou? Coletei as assinaturas do TCE manualmente. Ai, gente, como que eu não consigo ver aqui? Deixa eu cortar isso aqui, meu Deus. Deixa eu tirar aqui. Coletei as assinaturas do TCE manualmente e não tenho assinatura digital. Você não precisa ter, viu, Silvana? A faculdade é que tem. Ela vai te enviar o documento para você assinar digitalmente pela plataforma da faculdade, tá? Então, essa questão das assinaturas digitais não é o aluno que precisa ter, a gente não precisa ter nada, tá? Isso é um benefício da universidade, justamente para agilizar esse processo, tá? De TCE. Então, e para ele ser um processo mais moderno, né, gente? Porque na época de pandemia a gente sofreu bastante essa questão de campo de estágio, tinha que coletar assinatura, não existia ainda essa parte tecnológica de assinaturas digitais. Já existia, né? Mas não tão difundida como é hoje, tá? Então, essa questão da assinatura digital, ela é da faculdade. Então, a faculdade, ela fez a parceria com a plataforma Abaris, que é uma plataforma de assinaturas digitais. Quando esse e-mail chegar para você, você vai até escolher que letra que você quer fazer a sua assinatura, clicar no campo, ele vai assinar digitalmente, tá? Então, não é o aluno que precisa ter essa habilitação já existe para você, porque a faculdade já fez isso por você, tá bom? E aí não é possível fazer manualmente, tá, Silvana? Só é possível fazer manualmente o termo de estágio como era no ano passado, se você for fazer estágio com um profissional liberal, que aí sim, puxa lá o termo de estágio na disciplina, preenche no Word, imprime, coleta as assinaturas, o carimbo e coloca na CA para assinatura, tá? Somente dessa forma pode ser manual, se não for, tem que ser pela CA online, tá bom? A diretora pode ser minha supervisora? Eu entendi que é um estágio na escola, né? É isso, Silvana? Se for na escola, a não ser que você for fazer o estágio de gestão escolar, é esse estágio? Porque vamos lá. O pedagogia, existem 3 estágios, não sei que curso que é. Ah, sim. O pedagogia tem 3 estágios: o infantil, o gestão e o fundamental 1, né? Então, se for o estágio de gestão, sim, ela pode ser sua supervisora, ou ela ou a coordenadora pedagógica. Aí, nesse caso, sim. Mas imagina que você vai fazer um estágio no infantil, não é a diretora que vai te acompanhar, é a professora do infantil, né? Aí, nesse caso, não poderia. Mas se é um estágio de gestão, pode sim, tá? O que mais? Deixa eu ver aqui. Bom, gente, acho que é isso. Sim, respondeu. Ah, então tá bom. Alguém falou de estágio remunerado? Peraí. Faço publicidade e propaganda e na matriz curricular não há estágio obrigatório, mas posso fazer um estágio remunerado? Pode sim, tá? Aí, como você não tem disciplina aberta, você não vai ter acesso ao termo de estágio. Então, manda uma mensagem para o Polo, a gente tem um modelo que a gente vai te enviar. Ah, não, gente, não, é lá pela CEAL, eu. Não, não é não. Lá pela CA Online você vai também fazer essa solicitação. Lá na CA Online, nesse caminho, né? Nesse caminho novo, você vai poder escolher lá se é estágio obrigatório, sim ou não. Aí você coloca não, e aí vai ter as informações lá para você colocar também: CNPJ, Bolsa Auxílio. E aí o pedido é igualzinho do TCE. Eu confundi aqui, tá, gente? Mas o pedido do não obrigatório também é pela CA Online. Então, se você ficar com dúvida alguma coisa, manda uma mensagem para o Polo, a gente te orienta nesse pedido, mas é igualzinho eu falei aqui, na CA Online, solicitação do termo de estágio, aí no preenchimento você coloca que ele não é obrigatório, tá? É que hoje chamou um aluno, eu confundi, hoje chamou um aluno pedindo o termo de estágio não obrigatório, mas aí era outra coisa, por isso que eu confundi.
Acho que é isso, gente. Ah, era a Isabela que tinha perguntado. Eu vejo eu vejo uma coisa, mas não estou vendo quem perguntou. Tá bem pequenininho aqui para mim. Deixa eu ver aqui mais. Gente, eu acho que eu respondi todos. Se alguém colocou e eu não respondi, coloca de novo, às vezes eu não vi, tá? Ah, o Kleber colocou boa noite, ficou muito bom, ficou claro. A gente está sendo gravada essa aula também, né? Eu vou depois, a gente compartilha o link, a gente desce essa aula, sobe o link no nosso canal do YouTube, a gente tem um canal do Paulo onde a gente sobe todas as aulas e disponibiliza o link depois, para quem não pôde participar agora, assistir, tá? E para vocês também que queiram rever aí algum conteúdo que eu falei. Marcelo, Bruna, muito obrigada, boa noite. Eu que agradeço, viu, Marcelo? Boa sorte. Eu vejo que você participa bastante das webs, viu? Obrigada aí pelo apoio. Continue assim, a gente fica muito orgulhosa aí dos nossos alunos. Belezinha, gente? Mais alguma dúvida que vocês queiram falar, colocar no chat? Chueri, é isso? Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, Bruna. Agora ficou mais claro os caminhos. Isso, gente, não é tão difícil, não. É que é muita informação. Para a gente organizar essas informações, às vezes, né, fica complicado mesmo na correria. Então, a gente faz essa web justamente para dar esse apoio e suporte aí para vocês, tá? Belezinha. Eu que agradeço, viu, Isabela? Obrigada, viu, pela participação. Bom, gente, acho que é isso. Sônia, eu respondi as suas dúvidas, Sônia. Você estava com bastante dúvida no início. Respondi todas. Belezinha. Ah, belezinha, então, Sônia. Apareça lá qualquer dia no Polo, Sônia. Faz tempo que a gente não te vê. A gente toma um café. Belezinha, então. Boa noite, viu, Silvana? Obrigada também. Obrigada, Jéssica. Bom, pessoal, eu vou encerrar, então. Eu acredito que né, a gente já está nos despedindo aqui no chat. Então, agradeço a participação de todos. Se tiverem dúvidas, nos procurem. Nosso papel como polo é justamente dar esse suporte de acesso, orientar vocês sobre os processos da universidade. Então, eu agradeço muito a participação de todos. E boa terça-feira para vocês. A gente se vê na próxima web, certo? A próxima vai ser sobre atividade de extensão, hein? Não percam, está imperdível, hein? A gente vai divulgar ainda a data para vocês, mas vai ser ainda nesse mês de setembro. Belezinha, gente? Abraços virtuais para vocês. Tchau, tchau. Boa terça-feira.